pessoal. Sejam bem-vindos a esse 7º podcast. Estamos aqui hoje para falar sobre ética na medicina veterinária, em especial na atuação de clínica de pequenos animais. E trouxe 2 convidados especiais, Dr. Diogo. Olá. Doutora Cristiane. Obrigada pelo convite. Obrigada, é uma honra ter vocês aqui com a gente, participando desse podcast. São pessoas renomadas na medicina veterinária aqui no nosso estado. É uma honra e prazer muito grande estar com vocês. Bom, gente, antes da gente começar esse podcast, eu queria me apresentar. Vocês já me conhecem, mas para apresentar para o público também, eu sou Ana Carolina, sou médica veterinária, formada pela Unesp no campus de Jaboticabal. Desde 2014, eu atuo no CRMV, trabalho com fiscalização do exercício profissional e orientação dos profissionais em relação à ética, à responsabilidade técnica e atuação profissional. Então, a gente busca trazer ali orientações para aquele profissional atuar de forma ética e competente na responsabilidade, na sua atuação, para fazer cumprir as legislações vigentes, as normativas e o código de ética. Gosto muito do meu trabalho. Desde 2014, desempenho uma função ali que eu tenho muito prazer, gosto bastante. E acho que a gente está traçando um caminho de trazer ali um fortalecimento da nossa profissão aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Gosto muito do que eu faço. E você, doutor Diogo, poderia se apresentar um pouquinho para a gente? Claro. Bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui para a gente bater um papo bastante importante, né, para a nossa classe, para a gente poder trazer algumas vivências práticas mesmo, né, para que a gente possa se situar, entender e, de repente, mudar os nossos comportamentos, né, visto que nós estamos passando por uma fase de transição muito grande na medicina veterinária. Eu sou formado no ano de 2008, então fazem 15 anos aí que eu estou nessa caminhada. A minha paixão sempre foi cirurgia, né? Formou aqui em Campo Grande? Formei aqui na Uniderp. Que legal. E depois concluí também a residência, né, em cirurgia de pequenos animais. E também o mestrado na área de ciências veterinárias com foco em cirurgia, aqui pela UFMS. Legal. Então, atualmente, eu também sou professor universitário, estou no Conselho de Medicina Veterinária, estou como presidente da Anclivepa aqui de Mato Grosso do Sul também. Legal. É a outra especialidade que eu levo em conjunto, que é a cardiologia e a cirurgia, né? Que são as minhas 2 paixões. Eu falo assim, a minha paixão mesmo é a cirurgia e eu falo que a cardiologia, ela me abraçou, Tá. né? Devido à minha rotina, enfim, eu acabei me dedicando aos estudos da cardiologia também. Mas alguma área específica da cirurgia, ortopedia ou não? Geral? Geral, eu faço tanto Tá. tecido mole quanto a parte ortopédica também. Legal. Então, mais eu falei do Conselho, da Anclivepa, da SBCV. Isso. E atuo já há 15 anos com pequenos animais e também tenho uma clínica, né, veterinária que funciona 24 horas e também presta os mais variados serviços na área de pequenos animais. Ótimo. Dorme, hein? Você consegue dormir? Dá para dormir também. Ainda estou conseguindo. Atividades, ótimo. Atualmente, o Dr. Diogo assume a função de conselheiro efetivo no Conselho Regional de Medicina Veterinária, está trabalhando nessa gestão 2022, 2025, né? E está tendo aí aquela vivência e o convívio, né, com alguns processos administrativos, processos éticos, disciplinares. Como é que está sendo essa experiência para você? Olha, Por que quis entrar no conselho, né? Porque a gente sabe que é uma função honorífica, não tem remuneração, vocês não são remunerados, vocês fazem aquilo visando a profissão mesmo. Exatamente. E o que te levou a tudo isso? Ana, na verdade é o seguinte, eu sou uma pessoa apaixonada pela minha profissão, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu sei fazer é graças à medicina veterinária. Então, eu acredito muito nessa profissão, acho que é uma das profissões mais lindas que existem, né? Porque ela congrega em várias áreas, enfim, trata multiespécies, né? Então, a gente tem uma importância muito grande na sociedade. Muito. E eu acredito que seja uma retribuição que eu posso fazer pela medicina veterinária, né? Que é estar lá dentro, ajudando, acompanhando a evolução da nossa profissão, né? Então, acho que é
um trabalho de gratidão mesmo, né? Então, por isso que eu me envolvo tanto com a Anclivepa, tanto com o conselho, né? Porque eu acho que precisa, né? É necessário que nós possamos... E, na verdade, eu falo, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, né? Porque a gente tem uma outra visão, a gente tem novos aprendizados, né? Então, acho que isso cresce não só para nós, mas também para a medicina veterinária. E sempre é um grande desafio, está sendo um desafio muito grande, né? Viver essas novas experiências. Ao mesmo tempo que a gente consegue contribuir, a gente também fica preocupado com algumas situações que acontecem, né? Porque é preocupante a gente ver algumas situações, que é o que a gente vai discutir hoje aqui, né? Algumas dessas experiências que muitas vezes as pessoas não sabem. Não sabe. Por que aconteceu aquilo, né? Por falta de conhecimento mesmo. Né? Muitos processos, a gente vê, o senhor está vendo isso no conselho, muitos processos os profissionais alegam desconhecimento. Eu não sabia. Só que está lá no nosso código de ética que a gente tem o dever de conhecer as normas que regem nossa profissão, não só na parte técnica, mas também na parte legislativa, na parte normativa. Então, é uma desculpa, né? Fala, realmente não sabe, realmente não pode não saber, mas ele tem o dever de saber, sempre está ali atualizado. Ana, na verdade, eu acredito que existe uma deficiência muito grande na nossa profissão em relação a essa formação que nós não temos, né? Porque nós somos preparados na universidade para fazer o nosso melhor para aquele animal, né? Para salvar uma vida, para fazer um procedimento, para ter uma conduta, mas a gente esquece que a Lei 5.517, que é a que doutrina a nossa profissão aí, que ela nos dá direitos, mas ela também nos dá deveres. Exatamente. Né? E a gente às vezes esquece de alguns deveres, né? É como abrir uma empresa, por exemplo. Às vezes o Brasil acho que é campeão disso, né? De abrir uma empresa sem saber o que a empresa precisa para estar funcionando. Exatamente. Então, muitas vezes, a falta desse conhecimento leva você a cometer determinadas infrações que podem trazer... Perfeito. Excelente colocação, porque às vezes a gente tem a formação técnica, somos veterinários. Só que a gente tem que ali abrir uma empresa. Não somos empresários, então a gente tem que conhecer tudo aquilo. Queremos começar assim do que a gente tem. Não sabemos a legislação que a gente deve cumprir. Então, que a gente encontra bastante fiscalização. A pessoa abre uma clínica, abre um estabelecimento, mas precisa ampliar. Ele não tem espaço para ampliar e vai fazendo aqueles ajustes. Os remendos. Não sabe a legislação que fala o que tem que ter. Então, é autuado, às vezes, por desconhecimento. Não sabe, não sabia. Né? Então, é algo que realmente falha. Na academia, a gente viu essa deficiência em algumas instituições, só que hoje a gente pode falar que a gente tem uma parceria muito grande com as universidades. E o Conselho do Mato Grosso do Sul faz um trabalho muito legal dentro das universidades. A gente tem pelo menos 2 participações durante a graduação dos alunos. Primeiro, na introdução à medicina veterinária, que a gente fala um pouquinho da profissão, né? Para os acadêmicos que estão começando ali, primeiro semestre. E depois... No final, falando sobre ética, responsabilidade técnica, e até mostrando e mimetizando, simulando uma sessão plenária, como acontece com os julgamentos de processos, as variações de multas que existem, as penalidades que podem ser aplicadas. Então, a gente consegue trazer isso. Sinceramente, eu acho que eu formei antes que vocês, depois que vocês. E eu não tive isso. O meu primeiro contato com o conselho foi na hora de receber a cédula. E eu acho que o profissional ele precisa sair com a cabeça pronta de que o conselho é amigo dele, né? Na verdade, as pessoas encaram ao contrário, acreditam que o conselho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas na verdade, eles hesitam em ir até o conselho, né? Buscar essas informações que tem, enfim, no site, tem todo o material que é disponibilizado, mas muitas pessoas com essa carapaça que vai formando em relação ao conselho acaba, né, deixando ele um pouquinho apreensivo, né? Em relação a isso. E, na verdade, não, eles têm que buscar, né, essas orientações. Então, eu vou abrir uma clínica, eu vou abrir uma empresa, então vou me certificar do que eu preciso, né? Enfim, o conselho está disponível para isso, para orientar, para auxiliar, né?
Então, acho que essa deficiência tem que ser mudada mesmo. Uhum. E eu acho que é com esse trabalho fantástico que o Conselho está fazendo. Sim. Né? Porque antigamente, realmente, por muitos anos, por muito tempo, nós nunca tivemos isso. Nunca tivemos tinha, esse acesso. E Nunca... na verdade, antigamente a gente achava que o conselho estava lá só realmente para cobrar e multar. Exatamente. E na verdade, assim, hoje eu falo isso porque eu já tenho uma formação de anos. Né? Eu tenho uma clínica há praticamente 20 anos. Então, lá atrás, a gente tinha essa visão. Então, assim, hoje eu vejo o conselho com olhos que, assim, há 15, 10 anos atrás eu não via. vê, exato. Então, assim, eu adoro quando o conselho vai na minha clínica. Porque, assim, ele não vai lá me multar, ele vai lá me fiscalizar, ele vai lá me orientar e falar, olha, tá faltando isso aqui, isso aqui, isso aqui que você precisa melhorar para você ficar legal. Uhum. E, assim, ele não vai lá e me multa. Ele vai lá e vai me orientar, claro, dependendo da situação, né? Mas ele vai falar a lei e tal, tudo certinho. E, assim, para quem quer trabalhar, de certa forma, de maneira correta, nossa, eu adoro. Sim, sim, sempre achei muito bom. E vocês me fizeram lembrar de uma situação que eu gosto muito de falar, e se esse profissional estiver assistindo esse podcast, ele vai saber que é dele que eu tô falando. Uma vez a gente começou a fazer fiscalização logo que entrou a 1275. E a gente começou a fazer fiscalização noturna. Deixou todo mundo de cabelo em pé. De cabelo em pé. E a gente começou a fazer fiscalização noturna. E a maioria dos profissionais falaram, não, o conselho não vai vir aqui à noite. E a gente fez essa fiscalização à noite. E eu lembro que quando eu cheguei na clínica desse profissional, ele falou assim, eu tô muito feliz que você está aqui. Assim, tô muito feliz. Se você precisa em outros que eu tenho certeza que não tem um médico veterinário ali durante a noite. E tô muito feliz. Vibrou, assim, com a presença. E você viu, assim, realmente ele quer ali que o conselho faz o trabalho. Que, na verdade, eu sempre gosto de falar que é uma defesa indireta do profissional. Porque a gente tá ali fiscalizando o exercício profissional. A gente tá protegendo a sociedade, para que a sociedade tenha um serviço de boa qualidade, e penalizando aqueles profissionais que não querem andar na linha. Porque, na verdade, essa penalidade é a última etapa, né? Depois que a gente fez a orientação, tem lá o prazo, e tem profissional que não quer mesmo, mas a maioria quer. Tá ali querendo a orientação, quer se regularizar. Então, foi muito boa essa experiência que marcou. Ele vai saber que eu tô falando dele, profissional. Com certeza. O que a gente vê dentro dos processos que acontecem lá é que aqueles que geram realmente o problema são essas pessoas que não buscam informação. Então, quer dizer, o fiscal vai até o estabelecimento, notifica, né, emite um auto de infração para que ele possa se regularizar, mas ele não se atenta aos prazos, ele não vai atrás para regularizar a situação, e aí ele perde todos os prazos, e infelizmente a legislação ela determina algumas sanções, né? Então... E vale lembrar que não é a aplicação da penalidade direta, né? É uma orientação, na verdade faz um auto de infração, só que tem 30 dias para regularizar, apresentar sua defesa, né? Tem direito à ampla defesa. E depois vem a multa, que também o profissional tem o direito de regularizar ou apresentar a defesa dentro do período alto de multa. Então é um prazo grande aí, que mais é uma outra função do conselho que está explícita na Lei 5.517, que é orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da medicina veterinária, que é uma das funções do conselho, além de fiscalizar. Com certeza. E, doutora Cristiane, poderia se apresentar por gentileza? Claro. Meu nome é Cristiane, eu tenho uma clínica veterinária. Hoje eu faço atuação mais na área de oncologia, mas eu me formei em 2001, realmente formei antes de vocês. Então, assim, eu já tive anos aí de acompanhamento de conselho, já tive anos de mudanças, acompanhei várias, né, mudanças e evoluções que ocorreram na medicina veterinária mesmo. Né? Então, assim, desde de quando uma clínica veterinária, qualquer um abria muito facilmente, de qualquer jeito, era só você ter uma mesa, uma gaiola, e aí você conseguia ter uma clínica, não tinha aquela obrigação que hoje, assim, ao meu ver, de anos atrás para agora, eu acho que, assim, hoje, o que a gente tem dentro da medicina veterinária de cobrança do conselho em si, para mim, é maravilhoso. Porque, assim, quem gosta de trabalhar de maneira correta, hoje vê a vantagem disso. Eu falo por mim que estou há muitos anos. Né? Então, assim, a minha clínica, ela se adequou durante todos esses anos. A cada evolução que foi tendo, eu tive que ir adaptando. E fui tentando, assim, eu não construí uma clínica. Eu abri uma clínica e construí a minha clínica em cima dessa evolução. Então, eu acho isso muito importante. Então, hoje, atuando numa especialidade em específico,
né, atuando mais voltada a uma área, então, assim, a gente até tem muito mais noção disso, né? Então, eu trabalhei muitos anos com a clínica geral, mas hoje acabo atendendo mais especificamente. Então, assim, eu recebo muitos pacientes vindo de vários locais, vindo de vários estabelecimentos. Então, isso hoje começou a me abrir os olhos para ver coisas diferentes, realmente, né? De várias áreas profissionais, realmente, assim, de estabelecimentos profissionais. Então, comecei a conhecer lugares que eu não conhecia. Legal. E oncologia veterinária. Deve ver. É uma especialidade bem. Eu falo assim, um pouco triste, né? Todo mundo fala. Todo mundo fala. Eu até brinco quando os tutores entram no meu consultório. Oi, tudo bem? Bom dia. Eles falam, oi, tudo bem? Bom dia. Eu falo, ó, bem não tá, porque para estar me procurando você não deve estar muito bem. Eles, então, né, doutora? Não deve ser fácil, né? Não. Lidar com todas essas situações que envolvem, né, a parte da oncologia. Mas o bom da oncologia é que você faz a oncologia não ter esse nome triste que todo mundo associa. Exatamente. Quem gosta realmente. Quem gosta. Na oncologia, a gente tenta não trazer essa tristeza. Isso mesmo. E trazer alegria, Mas tem um desafio muito grande para os tutores, principalmente porque é uma doença muito comum, né? Em nós, né? Em seres humanos. Então, não é incomum ter um paciente oncológico que tem os seus tutores que já passaram por situações. É muito comum. Né? Alguém na família, enfim. Exato. E engraçado não é? A doutora Cristiane falando que sempre veio atuando na clínica geral. E agora buscou uma especialidade que é a oncologia. E a gente vê essa evolução, é nítido isso, né, na medicina veterinária. Tá ficando bem legal isso, no sentido que novas especialidades estão surgindo a cada dia. Antigamente a gente não via clínicas de especialidades, hoje a gente vê, já é mais comum. E até mesmo a gente está vendo essas mudanças acontecerem nas legislações. Na época de 2001, quando você abriu a clínica, tinha uma estrutura bem básica, você tinha uma legislação ali vigente, uma estrutura bem básica do que tinha que ter numa clínica veterinária. Hoje, a última é de 2019, a gente já vê uma segmentação, opções de em 2015, vamos colocar de 2015, que é a 1015, já assim, se era uma clínica, tinha que ser uma clínica completa, tinha que ter cirurgia, tinha que ter internação, tinha que ter tudo. Hoje a gente já vê uma flexibilidade na 1275 de 2019. Ele pode escolher. Eu só trabalho com cirurgia e vou fazer o encaminhamento. Ou eu só trabalho com internação, não faço cirurgia. E aí ele vai ter a estrutura de acordo com o serviço que ele vai ofertar. Então a gente está vendo essa flexibilidade. Eu acredito que a evolução seria para aquelas clínicas de especialidade, para aquela clínica em específico vai desenvolver aquele tipo de serviço, vai ter que ter uma estrutura adequada para aquela finalidade. Fisioterapia, acupuntura. A tendência é você ter a fragmentação disso tudo, né? E as adequações devidas, né, para cada área. Exatamente. E o importante também, eu acho, se tratando desse assunto, é que trabalhar com especialidades legalmente não o torna um especialista. Muito né? boa. Uhum. Então a gente vê muito esse tipo de problema, as pessoas utilizando um título de especialista que hoje, pela legislação, não é permitido, né? Então, claro que acho que é uma confusão que acaba tendo entre os profissionais, que aí às vezes a pessoa faz uma pós-graduação em alguma área específica, e aí ela já se intitula como especialista. E até muitas vezes coloca na fachada do seu estabelecimento, ou nos seus cartões, nos seus receituários, enfim. Muito então, comum. Isso, muito comum. Então a gente vê muito esse problema lá dentro do conselho, né? Então. A gente hoje está nessa questão das especialidades estarem se desenvolvendo, vendo profissionais se intitulando especialistas. Então aí está tendo uma confusão entre um título acadêmico, que é uma pós-graduação que você faz, te dá aquela formação acadêmica com uma especialidade, com um título de especialista. Né? Hoje a gente sabe que existem regras para serem cumpridas. O título de especialista é dado para aquele profissional que cumpre os requisitos daquela entidade que vai conceder o título de especialista. Vamos dar um exemplo. O Colégio Brasileiro de Higienistas de Alimentos, né? Ele dá o título de especialista para aqueles profissionais dessa área, atendendo certos critérios, que às vezes tem que ter prova daquele colégio.
Comprovação de algum atuação, tempo, né? Associado a algum tempo, ter anos de experiência. E depois de cumprir todos esses requisitos, encaminhar toda a documentação comprovando para o Conselho Federal e ele ali homologa o seu título. Tem até uma resolução específica, né? Então, muitos profissionais E lembrando que existem entidades específicas que podem também dar esse título, né? Não é qualquer universidade, não é qualquer faculdade que pode emitir um certificado de pós-graduação e te titular como especialista, né? Isso mesmo. Isso é importante, porque acaba tendo uma confusão leiga de que o tutor, quando vai procurar um oncologista, ele tem na cabeça dele, vou procurar um especialista em oncologia, Uhum. né? Mas nós, que não somos a parte leiga, precisamos entender que existem regras, né? Existem normas, existem Exatamente. legislação que eu acho que traz isso, determina. o nome, fez a especialização. Isso. Então, ele já associa especialização com especialista. E traz, acho que isso da medicina humana. Exatamente, ou de outras profissões, né? Então, aí muitos falam, e aí, que termo que eu utilizo, né? A gente sempre fala, olha, eu fiz uma pós-graduação em determinada área, ou sou especializado em tal temática, né? Lembrando que a publicidade do médico veterinário, sempre o que o Código de Ética traz, sempre sem tons elevados e discretos. Então, colocar ali a sua formação, a sua titulação mais relevante e não colocar um título que você não é devidamente reconhecido, né? Um título de especialista. Sempre buscar para essa situação. É muito comum você se pegar na rotina, corrigindo até colegas, né? Diretamente e corrigindo até, às vezes, clientes, tutores que a gente atende. Doutora, então me encaminharam para a senhora porque a senhora é especialista. Isso. Eu falo, olha, não sou especialista. Eu sou especializada em oncologia veterinária. Exatamente. Não sou especialista. Eu atuo, né? Eu atuo na área exclusivamente de exatamente. oncologia veterinária e cirurgia reconstrutiva. O que a gente encontra, às vezes, em fiscalização, títulos que nem são reconhecidos ainda, sendo divulgados como especialistas. Então, títulos que não existem. E a gente viu recente um título de fisioterapia veterinária. Fisioterapia, só tava fisioterapia. E não tinha formação se era veterinário, não, enfim, não tem também, né, o título. E a pessoa não era médica veterinária. Então, estava fazendo fisioterapia dentro de um estabelecimento veterinário. Então, isso foi alvo de... banana tudo, né? E, na verdade, a publicidade do estabelecimento, né, do profissional, tem que ser de forma clara, objetiva, que não traga ao consumidor erro, o tutor não pode ser enganado, não pode ter um erro, ele não pode ficar confuso. Então, a propaganda pode ser enganosa, né, nem uma propaganda falsa. Então, ele tem que trazer realmente fatos verdadeiros. Ou uma publicidade fala, faz o serviço aqui, mas encaminha para outro lugar. Então, outro tipo de... Publicidade é algo que a gente pode conversar bastante, que tem bastante questionamentos, né? E o Código de Ética traz muitas informações pra gente. Eu queria trazer um ponto também que eu acho que é importante para essa conversa, é que agora o Conselho possui aquele curso de responsabilidade técnica online, né? E muitas vezes as pessoas que fazem são as que vão ser responsáveis técnicos, mas era importante que todo mundo fizesse, né? Porque para entender as responsabilidades que existem em várias situações, como essa, por exemplo, né? De você fazer aquilo que não pode, né? Então, acho que agrega conhecimento para todo mundo, sabe? Acho que todo mundo deveria ser, na verdade, uma obrigatoriedade, eu acredito, de todo mundo entender esses processos, né? O curso de responsabilidade técnica é um curso bem enxuto. Agora a gente trouxe ele na versão online, ele está acessível e disponível para todos os profissionais. Só fazer um pré-cadastro, ele já está inserido na nossa plataforma online. E realmente traz várias informações, tanto do Código de Ética, quanto de responsabilidade do profissional. O que ele pode responder, até aonde vai, né, sua responsabilidade, como ele se resguardar de algumas situações, né? Então, é importante mesmo. E eu acredito que, assim, muitas pessoas que não são responsáveis técnicos, eles não entendem essa complexidade. Então, muitas vezes, eles fazem as coisas de forma indevida, que recaem sobre o responsável técnico. Então, talvez se ele soubesse dessa responsabilidade, se ele soubesse dessas informações, talvez ele agiria de uma forma bastante diferente, né? Isso. Vai o apelo e também a divulgação do nosso curso para vocês profissionais que têm interesse em assistir. Só entrar no nosso site do Conselho, crmvms.org.br, curso de responsabilidade técnica e fazer o pré-cadastro. Ok? Muito legal. Vamos falar um pouquinho de publicidade veterinária, que é um assunto que
Polêmico. Muitos profissionais têm dúvida, é polêmico. E trazer o que as principais legislações mostram pra gente atualmente. O que a gente vê muito, e eu queria até que vocês compartilhassem da experiência de vocês aqui comigo, antes e depois. É muito comum a gente ver nas divulgações de redes sociais, em mídias, um profissional divulgando um animal sem o tratamento e com o tratamento. E aí, quando eu faço uma abordagem na academia, nas universidades, eles falam, como assim não pode? A gente vê bastante. E realmente, com essa rede social hoje, Instagram, todos os meios de comunicação estão muito expandidos e difundidos, e o profissional está utilizando. Então, às vezes, a gente não consegue verificar tudo e a gente encontra várias situações que acontecem. E aí, o que eu gosto muito de falar para os profissionais, também para os alunos que assistem essa abordagem que a gente faz, é que a medicina veterinária é uma profissão meio. Nós, profissionais, nós garantimos a técnica, o melhor do nosso trabalho para garantir um tratamento adequado. Agora, o resultado não vai ser o mesmo para qualquer animal, para todo animal. Cada um de vários fatores, né? Tem vários fatores, cada um tem sua particularidade. Então, divulgar um antes e depois, a gente está prometendo para aquele tutor, para aquele cliente que vocês vão atender, que ele o animal vai ficar realmente daquela forma. E que é uma qualquer ilusão. Um, né? Você fala. Qualquer um. E, na verdade, o que a gente pode garantir? A gente não vai garantir o resultado, a gente vai garantir o meio. Nossa profissão ali garante a excelência na técnica, usar de todo o nosso conhecimento para garantir um bom tratamento. Agora, o resultado, o animal que vai... na verdade, isso acaba sendo uma segurança até pro profissional, né? Então, muitas vezes as pessoas acham, quanto frescura, quanto isso, mas é a legislação que determina. E se a legislação determina, é porque isso se torna mais seguro pro profissional, né? Porque você imagina, se a pessoa vê uma coisa e não atinge aquele resultado, fala, cara, como assim? Você me falou que ia ficar assim, ó. Exatamente. E não tá assim, né? Então, assim, você vai só piorar a situação. E muitos processos judiciais, que hoje está muito comum, em relação a situações que são falsas promessas, ou até mesmo o profissional não se atentou que ele fez uma promessa como essa, apresentou uma situação que ele, na verdade, ele não tem controle daquela situação, né? Então, garantir, ter a certeza daquilo ali, garantir ali um bom trabalho. Então, essa questão do antes e depois, que é muito comum, é basicamente isso. Então, a gente tenta orientar de uma forma de proteger o profissional. Né? Fala, assim, para mim que atuo tanto na área da oncologia clínica, né? Hoje mais na cirúrgica do que na clínica, isso é um ponto importante que acaba tendo que eu tenho que trabalhar, né? Durante a minha rotina. Porque, assim, eu posso ter inúmeros resultados. Por exemplo, eu que trabalho com reconstrução, nem todo paciente vai reagir da mesma forma. Exatamente. Então, assim, eu costumo trabalhar com foto no computador de casos clínicos meus, mostrando, olha, esse aconteceu isso, mas esse aqui já aconteceu isso. Tipo, são os mesmos problemas, só que de coisas diferentes. Cada um vai reagir de uma forma. A imagem, ela é interessante para o entendimento do cliente, né, do tutor, mas ela não pode se tornar publicitária, uma promessa, né? Exatamente. Promessa. Então, você vender, na verdade, você está vendendo algo que você nem avaliou. Isso. Né? Então, a pessoa vai ver aquela imagem e vai falar, opa, esse cara aqui vai... Mas, de repente, você não consegue apresentar aquela solução para aquele caso, para aquele indivíduo, né? Porque tem uma comorbidade, tem algum outro problema, enfim, tem vários fatores que vão alterar. Então, a maneira que você expõe... Parece que você é um deus, que né? Toda vez que você faz, é daquele jeito que fica. Exatamente. Dependendo da maneira que foi exposto aquilo. Vamos supor, até uma limpeza de dente, um dente era assim, agora ficou assim. Aí ele vai lá, limpa um dente de uma boca cheia de dente, que só tinha um tártaro, e mostra os dentes tudo branquinho. Aí, e a radiografia? A radiografia desse animal, do dente, né? Como é que estão as raízes, as estruturas que estão, que você não tá vendo, né? E nem o cliente tá vendo também. É uma ilusão, né? É uma ilusão. Mas eu vejo, assim, que isso é uma imaturidade da nossa classe como um todo, porque, assim, com essa coisa do digital, né? Tudo avançou absurdamente. E só que eu percebo isso na graduação também. Dentro da graduação, numa simples aula, eles querem postar, e às vezes, assim, para
para nós que somos da área, é legal, é bonito, nós estamos acostumados a lidar com isso diariamente, esse é o nosso trabalho. Mas as outras pessoas que estão vendo aquilo Exato. não têm essa mesma percepção, né? Então, essa é uma grande dificuldade e que eu venho tentando trabalhar dentro das universidades também, né? Uhum. Então, ele pode criar um acervo daquilo para aprendizado e tudo mais, mas não fazer as postagens indevidas e tudo mais, né? Perfeito. E também até a questão do uso da imagem do paciente, né? A gente tem que ter ali uma autorização para utilizar a imagem do paciente. Hoje a gente tem isso muito bem, hoje está se desenvolvendo mais. Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma colega no Canadá. Ela estava fazendo uma parte do doutorado dela e ela me levou para conhecer a universidade. Coisa mais linda, assim, tudo muito moderno. E eu lembro que, para visitar a parte de grandes animais, os animais estavam em baias, a gente não podia usar o celular, levar o celular. O celular tinha que ficar lá fora na recepção, porque não podia registrar a imagem de nenhum animal. Isso foi em 2015. Não podia registrar a imagem de nenhum animal, não podia fotografar, a gente não tinha autorização. E hoje a gente vê isso aqui. A gente está passando por esse momento agora. Então, exatamente isso que você falou. Em graduação, a gente toda hora posta, ou até mesmo os profissionais, toda hora posta. Sim, mas às é vezes uma não extensão, né? Porque se lá na graduação ele faz isso, a tendência é que ele faça isso depois também. E eu acho isso natural, né? Se não for corrigido lá atrás, ele então assim, porque quando traz nós pra nos frente. formamos, não tinha. Não tinha Não nem tinha. Hoje, celular, né? Que a gente podia- então Quando assim, eu hoje formei, não. eu só- acho que celular quando eu tava na faculdade. Não, esse celular que tirava foto mais Não, moderno eu tirava ainda. foto, então piorou. Exatamente. Então, assim, eles publicam como se não fosse nada demais, É. né? Mas, assim, até eu sempre falo, o respeito até pelo próprio paciente, né? A O gente tem que respeito, ter, né? exatamente. E até mesmo a visão de a gente passar aquilo para algo que não tem um filtro, não é somente técnicos que vão ver. Então a gente está ali mostrando para um leigo, ou até mesmo esses cursos que acontecem em lives, em redes sociais, tudo aberto, a gente está ensinando um leigo uma técnica privativa da profissão, que é uma Exatamente. vedação. Então a gente está ali mostrando uma situação que às vezes um leigo pode não entender da forma como tem que ser entendido, ou até mesmo a gente está ali dando subsídios para aquela pessoa atuar de forma ilegal, Exatamente. né? E o que a gente encontra muito. Agora, só nesse ano, acredito que foram 4 atuações do CRMV em parceria com a Delegacia do Consumidor e o PROCON de exercício ilegal da profissão, neste ano, que a gente conseguiu encontrar. E são situações, assim, que a gente... Eu brinco que eu falo... Tô criando um perfil dessas pessoas, no sentido que eles realmente acreditam que são profissionais. Eles passam essa imagem, eles passam É uma essa ilusão, verdade. é É uma ilusão. ilusão. Eles criaram isso e ficou enraizado. Então, assim, no perfil da rede social, tá lá falando que ele é médico veterinário. Ele passa para as pessoas que ele é médico veterinário. A família dele todo mundo começa a acreditar que é uma verdade que ele traz. Interessante isso, né? Ele enraizou aquilo na cabeça. E ele atua até chegar um ponto ele achar que ele não tá fazendo nada de errado. Puxando um gancho, desculpa te atrapalhar, Ana, mas eu tive uma experiência numa entrevista de um auxiliar que eu perguntei o que ele sabia fazer, né? A grosso modo, bom, o que você sabe fazer, o que você faz? Não, eu sei anestesiar, eu sei castrar, Meu eu sei Deus. isso. Eu falei assim, não. Já falou tudo que Eu faz. falei assim, não, você não pode fazer isso. Mas assim, é o que você falou, a ilusão dele de que ele podia fazer aquilo, ele achava que ele podia. Só que, na verdade, quem deu o subsídio para ele fazer isso? Foi um médico veterinário. Exatamente. Né? Então, como que a gente quer ser valorizado? Como que a gente quer que as coisas melhorem, que a gente tenha essa valorização tão esperada, né, como todo mundo almeja, se a gente está ensinando leigos, né, a fazerem atividades que são únicas, exclusivas nossas. Exatamente. Né? Então, esse é o cuidado. Então, assim, a gente tem que limitar, né, aquilo que eles podem fazer. Exato. Né? Então, e isso está no código de ética. Tá no código de ética. Né? Então, está na legislação. Então, as pessoas já começam infringindo aí. Daí, né? Exatamente. Exatamente. Então, conhecer os limites da atuação. Conhecer aquilo que... Primeiro de tudo, conhecer o que é privativo do médico veterinário. Muitos profissionais desconhecem, não sabem. Falam assim, eu acho que é a clínica, né?
Mas a gente tem um artigo, que é o artigo 5º da Lei 5.517, que destrincha todas as atividades que são privativas do médico veterinário. Que por força legal, só o médico veterinário pode atuar. Então, assim, não é só a clínica, a inspeção, mas a clínica em todas as suas modalidades, a inspeção, a direção de hospitais, entre outros. Mas o tema de hoje é clínica em todas as suas modalidades, é privativo do médico veterinário. Então, vai do médico veterinário também ter aquela valorização ali. Olha, tá aqui, você é meu estagiário, ou você é meu Seu auxiliar. limite é aqui. Seu limite é aqui. E a gente tem hoje uma resolução específica do Conselho Federal que trata o limite de atuação do auxiliar. O que ele pode fazer? Então, basicamente, é auxiliar o médico veterinário, como o próprio nome diz. Ele não pode ir além e tem que ser sempre supervisionado por um médico veterinário. Né? Muito bom, é isso mesmo. E hoje a gente tem também várias nomenclaturas, né? Auxiliar, técnico, enfermeiro, veterinário, que são profissionais que ajudam muito, né? São imprescindíveis, na verdade. Imprescindíveis. Tá ali apoiando e ajudando o médico veterinário. Regulamentado que a gente tem hoje é o auxiliar de veterinário. O auxiliar médico veterinário. A gente tem instituições que são cadastradas no conselho para ofertarem esse curso e que formam profissionais que são de extrema relevância para a atuação, né? Vocês têm experiência com auxiliar de veterinário? Sim. Indispensável na clínica. Indispensável. Sim, com certeza. Sempre está supervisionando, né? A dica é sempre essa, né? A gente tá observando e ensinar aquilo que é privativo a ele, né? Às vezes a gente quer facilitar determinadas coisas, mas a gente precisa entender que ele não pode fazer uma sondagem, que ele não pode fazer determinados procedimentos que se tornem invasivos para aquele paciente, né? Extrapolar. Que são do médico veterinário. Mas com certeza a gente não consegue ficar sem eles, a gente precisa da ajuda do Exatamente. auxiliar, né? E eu queria saber de vocês uma situação inusitada que vocês já presenciaram no atendimento clínico dos serviços veterinários que vocês prestam. Alguma situação que chamou atenção, que vocês podem trazer aqui pra gente e a gente levantar. Olha, Ana, eu tenho várias, né? Mas, assim, uma que eu vivenciei há pouco tempo, que eu achei que eu não queria passar, que é dispensar o cliente, né? É uma situação que você fala assim, gente, eu dispensar um cliente, como assim, né? Porque uma empresa, ela nunca pensa em dispensar um cliente. Ela sempre quer trazer mais clientes, né? Só que essa situação foi um cliente que já era um cliente meu muito antigo, eu já havia operado 3 animais dele, e ia operar o 4º animal, que era um Rottweiler, e eu ia fazer uma cirurgia de ligamento cruzado, né, ruptura do ligamento cruzado. E aí, só que esse meu cliente, ele estava mudando de cidade, né, por conta de trabalho, e aí ele falou assim, olha, Dr. Diogo, eu quero resolver toda a situação antes de eu viajar, porque eu vou estar viajando, eu vou para uma cidade que eu não conheço, vou ter que achar um veterinário para resolver, então eu quero levar ele daqui já com esse problema resolvido, né. Só que eu vou ter que fazer algumas viagens, então eu vou deixar tudo certo e vou deixar para o meu filho cuidar, fazer os trâmites tudo certinho. E o filho dele é maior de idade, enfim, tudo normal. Ele pagou essa cirurgia à vista, né? Tinha feito um Pix nesse mesmo dia do atendimento, a gente já tinha acordado tudo, e ficou agendado o procedimento cirúrgico. No dia de internar, infelizmente, né, até isso é uma questão burocrática também, só pode assinar quem é o real tutor daquele animal perante a clínica, né? E no caso tinha ficado o nome da mãe dele, né? E aí eu falei, olha, vou precisar que sua mãe venha assinar e não sei o que. Não, eu assino. Eu falei, não pode, porque tá no nome dela, ou então você precisa de uma procuração, né, para que você possa autorizar esses procedimentos. Infelizmente, é um procedimento burocrático da empresa, não tem como. E aí ele falou que não, que a mãe dele não ia vir, que não sei o que. E hoje nossas assinaturas são todas digitais, né? A gente envia os termos todos digitalmente. E ele se recusou, falou que ela não ia e simplesmente ele falou que ele desejou que acontecesse alguma coisa de ruim com o animal dele, porque ele falou claramente, ele falou assim, olha, tomara que não dê nada certo, porque eu quero processar essa clínica. Ele falou com essas palavras, sabe? Aí você assusta, né? Fala assim, a própria pessoa desejar o mal pro... Mas o que ele deixou de assinar?
um termo de cirurgia, de anestesia. O termo de autorização de da autorização, cirurgia exatamente. do procedimento cirúrgico, tá? E aí ele falou assim, Anestesia. tá, eu vou falar com a minha mãe, que não sei quem, não sei, mas tomara que morra, né, nesses tons. Aí eu falei, caramba, claro. como assim, né? O cara quer que o próprio animal dê ruim, né? E aí, simplesmente, ele largou um Rottweiler de 45 quilos na recepção da clínica e tinham outros clientes com outros cachorros. E o Rottweiler a gente sabe que não é que é uma raça temperamental, né? Enfim, pode ter problemas. E simplesmente virou as costas e saiu e deixou o cachorro lá na recepção. E aí a nossa equipe entrou em contato comigo e falou, olha, aconteceu isso. Na hora eu liguei para o pai dessa pessoa, né? Que era meu cliente. E falei, olha, infelizmente aconteceu isso, o seu filho falou nesses tons, né? Aconteceu isso. Não assinaram o termo, então eu peço que o senhor retire o seu animal, porque ele está lá na recepção e ninguém vai se aproximar dele, porque ele está já estranhando as pessoas. Isso pode apresentar risco, tanto para a equipe quanto para os outros clientes. E aí ele falou, não, meu filho não faria esse tipo de coisa, e como nós temos câmera, tudo certinho, né? Então a gente falou, olha, eu tenho aqui tudo gravado, se o senhor quiser ver, eu posso, não sei o que. Ele ligou pro filho dele. Aí o filho mandou o filho dele voltar lá, pegar o cachorro, e ele implorou para que eu fizesse a cirurgia. Ele falou, não, Diogo, você já operou meus cachorros. Eu falei, olha, o problema é que não é você que vai cuidar. Quem vai cuidar é o seu filho. E é uma cirurgia que eu vou precisar de muita ajuda no pós-operatório. Então, se o seu filho tá com esse pensamento, infelizmente eu não posso te ajudar. Aí ele falou, não, você não pode fazer isso, porque não sei, eu paguei. Eu falei, não seja por isso. Devolvi o dinheiro para ele na hora. E recusei, falei, olha, tem outros bons profissionais na cidade, o senhor pode procurar alguém que vai te auxiliar, porque agora eu não estou confortável em operar o seu animal. Você retirou sua assistência veterinária. Exatamente, então assim, olha, eu não, né, não era nenhuma situação emergencial, nem nada, falei, olha, então eu não estou agora, porque se não existe uma relação de confiança, tutor veterinário, veterinário tutor, como que eu vou prestar um serviço se ele não está seguro ou se eu não estou seguro? Tem que ter uma relação de transparência. Exatamente. Ali, né? Então, assim, não tava legal, né? Sim. Então, assim, eu falei, olha, infelizmente, eu já não me sinto mais à vontade, o senhor pode procurar. E aí foi o que aconteceu. Daí depois não sei se ele operou por aqui mesmo, se ele já operou lá na cidade que ele se mudou, enfim. Mas é uma situação que eu nunca imaginava vivenciar você ter que dispensar um cliente. Sim, já estava né? pago à inclusive. vista, já tinha feito o pagamento. E é interessante porque muitos profissionais acham que eles não podem retirar sua assistência veterinária de forma espontânea, né? E o Código de Ética hoje prevê isso. O médico veterinário pode escolher livremente seus pacientes, exceto em situações quando tiver outro médico veterinário na cidade, que não foi o seu caso, né? Aqui em Campo Grande tem outros profissionais, você até mesmo orientou e indicou. Quando o animal ali tá com um risco imediato, você tem que ali fazer um suporte e fazer um encaminhamento posterior. Ou quando outro profissional solicitar ali sua ajuda e você tiver. Mas fora essas situações que o Código de Ética prevê, o veterinário pode escolher livremente seus pacientes. E além disso, quando ele não receber ali um tratamento adequado, quando ele não sentir essa relação de confiança, como que você disse, não ter aquela relação, não teve ali um tratamento adequado com o seu nível de atendimento, você pode simplesmente retirar sua assistência veterinária. O que, antigamente, é uma visão antiga, que muitos profissionais falam, não, eu fiz o juramento, eu não posso deixar de atender. Já escutou isso? Eu não posso deixar de atender o animal. Pode, né? Se não tiver aquelas situações que eu disse anteriormente, o profissional pode, sim, escolher livremente seus pacientes. E situações inusitadas como essa acontecem. E outro desse caso que você trouxe, outra situação também é a questão do documento, né? Dos documentos veterinários. Esse termo de autorização da cirurgia, termo de autorização do anestesia, hoje a gente tem uma resolução específica, que é a resolução 1321, que trata dos documentos veterinários. Está enquadrado num TCLE, termo de consentimento livre esclarecido, que é um termo, e são mesmo as autorizações, né? Que explica os riscos que essa cirurgia pode trazer, as consequências, os cuidados que devem ter. E ali o tutor tem que estar bem orientado, tem que estar esclarecido da situação. E realmente é um documento que você tem que garantir a assinatura. E como é que é a sua experiência? Você pega esse termo antes do procedimento, você já tem isso bem documentado, formalizado na clínica? Isso, o sistema ele gera automaticamente, mas quem é responsável por entregar esse termo e esclarecer é o médico veterinário, né? Então ele precisa
saber o que está escrito ali, né? Para ele poder tirar todas essas dúvidas. E, preferencialmente, dias antes, né? No primeiro atendimento, de repente, quando é uma situação eletiva, algo que vai ser agendado, né? Porque aí dá tempo dele refletir sobre aquilo, dele ver que realmente quer e concordar, né? O que acontece que é importante nessa situação, que eu já tive muitas vezes, é que a gente percebe que algumas famílias, elas não se comunicam. Às vezes o marido leva o animal para fazer um procedimento, ou a esposa, e não comunicou o outro. Então, às vezes, eles querem assinar um pelo outro, e a gente não permite que isso faça. Por quê? Porque às vezes... De maneira alguma. De maneira alguma. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa da ciência... E se acontece alguma coisa? Será que todo mundo estava de acordo? Quem realmente, no papel, é o dono do animal, né? Sim. Eu já tive situações também de pessoas que se divorciaram em um período de tempo e não tem mais relação. E aí tá no nome da outra. Então precisa ter uma outorga, né, daquela pessoa dando os poderes para que aquela outra tome as decisões. Exatamente. Né? Porque senão gera o problema lá na frente. Né? Você imagina você pegar uma situação que ofereça risco para o paciente e aí você vai entrar em contato com a pessoa e a pessoa não tá nem sabendo, tá viajando, tá em outra situação. Então por isso que as coisas têm que ficar sempre bem esclarecidas. Então quem assina sempre é o tutor real que está no nosso sistema, quem fez o primeiro cadastro. Ah, mas é porque era da minha mãe, agora eu quero mudar. Então, eu preciso de uma autorização da outra pessoa para que eu possa alterar o seu cadastro, né? Que até que se prova o contrário, é seu animal. Isso me lembrou de uma situação de uma paciente, uma vez que eu atendi a tutora e a cachorrinha tinha um tumor de mama, precisaria fazer uma mastectomia e tudo mais. E fiz a primeira avaliação dela, foi só eu e a tutora, né? E aí fizemos todos os exames, marcamos a cirurgia, expliquei para ela como que era feito, né? Tudo correto. No dia que ela foi levar essa paciente para fazer a cirurgia, ela foi com o marido. A tutora, ela era da área da saúde, mas da saúde, assim, eu acho que, se eu não me engano, era fonoaudióloga ou fisioterapeuta, não era médica em si, mas era da área da saúde. E o marido não era relacionada à área da saúde, foi junto com ela levar cachorro. Chegou na clínica, foi, né, fazer os termos de autorização, de cirurgia, anestesia, internação e tudo mais. Foi impresso os termos. Aí, normalmente lá na clínica a gente imprime 2 vias, uma para ficarem com eles e outra para ficarem registradas na clínica, né? E aí a gente pede, olha, leia, né, com calma, com atenção, e qualquer dúvida pergunta. E aí a gente dá um tempo lá, 5, 10, 15 minutos para o tutor, né? Porque às vezes tem bastante coisa, às vezes eles têm algumas palavras que eles não entendem e querem perguntar. E aí, ao final, normalmente o veterinário que vai buscar, às vezes eu que vou operar, ou às vezes alguém da equipe, né, que está lá dentro, a gente chega lá, pergunta, olha, tem alguma dúvida com relação ao termo? Tem alguma coisa que você não entendeu? Tá tudo bem esclarecido? Não, tá tudo. Assinou, beleza. E aí ela foi para fazer a questão do pagamento, tal. Ela estava lá acertando, aí o marido dela olhou para ela e falou assim, mas vem cá, e se morrer? Aí a minha secretária disse que ficou estática, né? Aí ele falou, mas se morrer a gente tem que pagar do mesmo jeito? Aí a mulher dele ficou vermelha assim, olhou para ele, fulano, é um profissional da saúde, ela não está me garantindo resultado. Olha que legal. Ela está me garantindo que ela vai realizar a cirurgia. É uma profissional competente, eu pesquisei antes e tudo mais, mas não tem como, não existe isso de não vai pagar. Sim. Se não for bem sucedido. Você fez o seu trabalho, você realizou o procedimento. Exatamente. Né? Olha e que ele interessante. ficou indignado porque ele estava pagando um procedimento que eu não podia garantir, porque ele, lendo lá os termos, né, tinha a questão de risco de óbito, Sim. risco de complicações pós e tudo mais. Então, assim, ele queria garantir um serviço que seria 100% ao término do serviço. Sendo que a gente depende de uma lista de fatores. Tipo, compromisso do antes e depois, né? O antes e depois que a gente estava falando. Isso puxa o gancho Exatamente. para, às vezes, que é interessante a gente conversar com toda a família, né? Porque, às vezes, dependendo da situação, é interessante que as outras pessoas venham, para que todo mundo, dependendo dos riscos, né, enfim, então que todo mundo entenda a mesma linguagem, né, porque às vezes você explica para a pessoa, ela chega em casa e explica de outro jeito, não, é só um procedimentozinho simples, Exatamente. Exato. Isso acontece assim, rotineiramente. Então eu sempre falo assim, ó, hoje nós
cobramos todo o procedimento adiantado. É claro que isso, cada empresa tem as suas burocracias. Mas eu entendo que são processos confirmatórios, né? Então, primeiro você atendeu, você esclareceu, ele assina o termo, tira as dúvidas, paga. Então, ele está confirmando, né, aquilo. Porque quem vai pagar algo que não quer que faça? Né? Então, assim, né, se você deixa para cobrar depois, mas eu não sabia, eu não entendi, eu não entendi muito bem, né? Não, peraí, o que você está me cobrando? Então, assim, a gente tem que criar essas regras, né? Eu acho que o que falta um pouco na medicina veterinária é essa questão do profissionalismo nesse sentido, né? Da gente seguir regras, né? Crie suas regras. Isso. E ali estipule para todos, né? Para que não fale, para que as pessoas possam entender. Então, é a mesma coisa da eutanásia, né? Então, assim, vou assinar um termo de eutanásia, eu preciso esclarecer, ela precisa assinar antes de você fazer o procedimento, ela precisa pagar antes de você fazer o procedimento. Por quê? Porque ela está entendendo aquele processo. Isso. Né? Senão depois, se você fizer, deixar para ela pagar depois, a pessoa pode alegar N coisas, né? Que, eu não tinha entendido, eu não estava preparado, eu não sabia, né? Então, assim, são aqueles processos confirmatórios, sabe? E, assim, um termo de autorização, um termo de consentimento livre e esclarecido, não é só entregar um papel. Você não vai entregar um papel e falar, assina aqui. Qualquer pessoa ir lá assinar, entregar e fazer assinar. A gente tem isso de forma fácil. Só que tem casos na justiça de que o tutor alega que ele não foi esclarecido daquela situação, ele não sabia do que aconteceu. Muitas vezes a gente precisa ler para ele, né? A gente precisa ler com ele, precisa ensinar, mostrar, porque é um procedimento, é um termo técnico às vezes. Uma eutanásia. Às vezes muitas pessoas não entendem o que é eutanásia. Sim. Comigo já realmente aconteceu. Na hora da conversa, paciente já em estágio avançado, oncológico, né, com metástase e tudo mais, assim, chega a um determinado momento que fica quase que incompatível a vida, né? E aí a gente dá as opções, né? Eu não imponho, ninguém impõe eutanásia, a gente dá as opções. Olha, a gente tem esse caminho, a gente tem o caminho dos cuidados paliativos, a gente tem o caminho da eutanásia. Doutora, mas se a gente fizer a eutanásia, então, vamos fazer a eutanásia. E a pessoa, na realidade, no momento, ela não entendeu o que era eutanásia. Não entendeu o que fala. E eu falei, mas então você prefere, ao invés dos cuidados paliativos, da gente medicar para dor e tudo mais, você prefere fazer a eutanásia? Sim, porque acho que depois da eutanásia ele vai ficar melhor. Pois não entendeu. Aí eu falei, então, a eutanásia é um termo que a gente usa para definir uma morte digna para um paciente, para uma morte sem sofrimento. É um procedimento irreversível. Não tem mais volta. Reversão. Então, assim, se você optar pela eutanásia, a gente vai causar o óbito, mas de forma ética. Olha aí a importância, né? Se você não esclarecer, às vezes ela assina um termo de eutanásia, de autorização para eutanásia. Assim como de cirurgia, né? Então, assim, eu também já tive um caso não foi comigo, foi uma colega. Então, isso, assim, o dia que ela contou esse caso para mim, foi uma coisa que me alertou para mim, dentro da minha clínica, dentro da minha rotina, né, a mudar a forma de preencher até o meu termo. Então, assim, nesse caso dessa colega, era uma gata que tinha um carcinoma de ponta de orelha, e ela deu a opção de fazer a conchectomia, para retirar todo o tumor. E ela foi lá, explicou tudo isso para o tutor, e o tutor não entendeu que conchectomia era corte de orelha. Aí que eu não sei se ele não entendeu que ela ia cortar um pedaço da orelha, que ela ia cortar só o tumor, entendeu? E no final, quando ela fez a cirurgia, tudo mais, ele assinou o termo de autorização, tudo, só que estava lá a conchectomia. Não tinha o termo esclarecido, né? Conchectomia é o corte de orelha. Sim. Né? E aí, quando ele chegou para buscar a gata, ele viu a gata sem um pedaço da orelha. E ela acabou sendo acionada por um processo ético em decorrência disso. Pelo tutor não ter entendido aquele termo. Então, hoje, na clínica, né, quando pacientes chegam para a cirurgia, eu falo, vamos lá fazer o termo, ovariosterectomia, castração, retirada de outro ovário. Orquiectomia, retirada dos testículos, porque já vi também tutores falar, não, vamos castrar. E eles têm que castração, vasectomia, né? Vasectomia como no humano. Eles não entendem que é retirar. Olha, eles associam ao humano. O que eu tive de experiência ao longo desses 15 anos, Ana, é que é o seguinte, o veterinário ele entra muito no automático.
né, no dia a dia. Então você imagina você com uma agenda, sei lá, 6, 8 pacientes marcada cada meia hora ou cada 1 hora. E de repente, dentre esses 6 e 8, um é eutanásia. E aí você já entra meio que ali, bom, eu tenho que atender o próximo e tal. Então, o veterinário ele tem que se botar no lugar e falar assim, olha, marcar uma eutanásia, agendar. Claro que Colocar existem situações, limites, né? ou desmarcar o próximo, porque senão você não vai ter o tempo suficiente para esclarecer, para poder explicar bem o que vai ser feito, ou ter o tempo suficiente para aquele procedimento fazer. Ah, mas de repente, mas eu tenho outro para atender. Então passe para um colega da equipe fazer isso para você. Buscar ter algumas né? características mais humanísticas, no sentido de ter empatia. Isso, porque senão você acaba fazendo e aí você come etapas, é né? automático, Exatamente. Né? Sim. Então, assim, aí às vezes falta isso, porque você na correria ali não esquece de esclarecer que na sua cabeça tá assim, orquiectomia. É óbvio, né? Orquiectomia eu sei o que é. Qualquer veterinário sabe que é orquiectomia, mas a pessoa ela não tem nem noção. E o que fortalece uma relação ali transparente, de confiança entre o profissional técnico e o tutor, o seu cliente, aquilo que vai fortalecer ali a relação, ele vai virar seu cliente, vai ser frequente, são várias situações. Uma delas, para ter esse fortalecimento, ser transparente, ter um contato direto, que a pessoa tem ali uma comunicação efetiva, que a gente fala. Qual que é o sentido da comunicação efetiva? Não somente falar, mas falar, ser ouvido e ele entender o que você falou. Falar uma eutanásia, você tá entendendo que eu tô falando eutanásia, mas ele não entende o que é uma eutanásia. O contexto do que envolve a eutanásia. E muitas vezes a gente tem que aprender a fazer uma leitura. Uma leitura. Se o cara não entendeu, olha, então vai pra casa, né? Isso. Volta tal dia. Tem algum outro membro da família que a gente pode falar. Exatamente. Né? Tem que ter ali... O profissional hoje ele é forçado a ter outras características. E aquilo que a gente bateu desde o começo, não é só técnica. A gente tem que ter ali algumas características, tem que ter a empatia, a forma de conversar, a forma de falar, a forma como vai comunicar as más notícias, né? Isso é muito importante também. Então, isso tudo vai fortalecer a relação. Eu acho que hoje acaba que a medicina veterinária, em geral, ela evoluiu para um atendimento mais humanizado, né? Então, mais direcionado realmente ao tutor e ao paciente em si. Isso. Né, dando importância naquele paciente não como um animal, e sim como um membro da família, que hoje em dia, apesar de ter uma linha que não segue a questão de humanizar os animais, mas não é questão de humanizar os animais, é a questão do envolvimento amoroso daquela família com o paciente. Uhum. Então, o atendimento humanizado, você explicando, você fazendo com que aquele paciente entenda o tamanho do procedimento, a importância daquele procedimento, isso evita lá na frente muita coisa. Então, assim, a questão do explicar corretamente como que vai ser feito o procedimento, os prós e o contra, o que pode ocorrer naquele pós, né, sem prometer... Tá bem orientado. Aquele resultado, isso ajuda. Vai preparando, né? Eu sempre falo, um posicionamento radiográfico, uma cistocentese, que para nós é habitual, explica, olha, vou fazer uma displasia coxofemoral, olha, isso aqui dói, o animal sente um pouquinho de dor, mas eu preciso fazer isso, né? Então, assim, você... Prepara, senão se você chegar, botar na mesa e puxar, o cara fala, bicho, você tá judiando o meu cachorro. Sim. Entendeu? Porque pra ele é um filho. Quem tem filho aí sabe a experiência que é você levar o seu filho pra coletar um sangue. Para o terror que é, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Às vezes, se a gente não esclarece, o cara tá achando que é uma coisa super simples. E não foge muito. Hoje, eu fui fazer um retorno com uma tutora e um paciente, onde ele tem uma neoplasia em fígado, e ele ia fazer uma punção guiada. E aí, no dia da consulta, eu expliquei para ela, falei, olha, vamos fazer uma punção guiada, porque ela tá com medo da cirurgia e tal. Ela falou, mas será que é benigno, é maligno? Eu fui explicar que não tem como eu saber visualmente pelo ultrassom, que uma das opções seria a gente fazer uma citologia. Fui explicar o que era uma citologia, que era um exame de triagem, pouco invasivo, não era um exame caro, né? Expliquei para ela que tinha que ser feito com ultrassom, tudo mais, e que isso requeria, né, que ela fizesse um preparo com o paciente e tudo. E aí, hoje, ela chegou lá, e assim, o engraçado é que, às vezes, parece que eles criam um bloqueio, isso é muito comum eu conversar durante a consulta. Assim, explicar muito, aí eu termino a consulta e eu falo assim, você entendeu? Aí eles olham para mim e falam assim, entendi, mas olha, aí eu sempre falo, mas olha, tá aqui meu telefone, é muita informação. Eles vão procurar. Eu sei que metade do que eu falei agora, você vai esquecer ou você vai me perguntar de novo. Mas fica à vontade, se tiver dúvida, não tem problema. Pode estar aqui no WhatsApp, demoro para responder. Se eu esquecer, me dá um oi, mas está aqui.
me chama. E aí hoje ela chegou lá para fazer a punção, a gente está lá fazendo ultrassom e na hora de furar, de fazer a punção em si, né? Eu perguntei para ela, você quer ficar aqui ou você quer sair? Ah, eu acho que eu prefiro sair. Eu falei, então tá bom, então espera ali, aguarda ali na recepção. Eu falei, vou chamar um auxiliar veterinário para me ajudar aqui. Peguei o cachorrinho no colo e fui saindo. No que foi saindo, ela virou e falou assim, mas doutora, a senhora tem certeza que não precisa de anestesia, né? Que não vai doer. Aí eu falei, dona fulana, lembra que eu expliquei para a senhora que é quase igual coletar um sangue, né? A gente vai fazer um furo, é uma dorzinha local ali, não tem necessidade de anestesia, mas se a senhora quiser, a gente pode anestesiar. Ela, não, doutora, eu acho que eu já entendi. Não, entendi. Aí ela saiu nervosa para frente. E ter essa percepção, né, humanística, no sentido de você quer acompanhar ou não? Sim. Conhecer o limite, né, do seu cliente. Porque às vezes pode até atrapalhar um procedimento. Ele pode deixar até mais nervoso o animal, porque passa, né? Tem aquela relação ali. É aquilo que o Diogo falou, que assim, pra gente é igual a questão, eu vou fazer uma arqueectomia. Pra gente é rotina. Rotina. Então, assim, às vezes o paciente vai lá para trocar um curativo. Uma simples castração pra ele é um terror, né? Ou então, assim, vamos pegar um paciente que fez uma mastectomia e o tutor vai lá para fazer a troca do curativo. Se ele não está preparado, a hora que você abre aquele curativo, eu já tive tutores de ficarem em branco, mas assim, no meu caso, eu sempre mostro como fica, eu te mostro a foto, falo, vai ficar assim. E aí, coincidentemente, estava o outro da família, que só sabia o que era o procedimento, não tinha visto, não estava preparado. Não estava preparado. Meu Deus. E a hora que tirou o curativo, ele, meu Deus, eu não dou conta de ver isso, eu preciso sair. Aí eu, não, sai, tudo bem. E uma situação interessante também, fazendo o gancho com o exemplo do Dr. Diogo, do atendimento do animal, que ele cria regras no estabelecimento dele. Qualquer estabelecimento cria sua própria regra, dentro da normalidade, dos limites, né, que existem. Mas isso evita coisas no futuro, realmente. Por exemplo, fazer um cadastro bem feito no primeiro contato. Realmente pegar os dados, né, mas nessa coleta de dados e informações, saber exatamente para que pode ser utilizado aqueles dados, né? Hoje a gente tem a LGPD, tem a relação do sigilo profissional, do tratamento de dados. A gente só pode utilizar os dados daquele cliente, daquele tutor, para o fim que se destina, não pode passar para qualquer outra função. E aí você já tem um cadastro do profissional, do tutor. Isso evita, por exemplo, teve algum incidente. Por exemplo, nessa situação que você falou do Rottweiler, imagina se ele agrediu alguém ali, que estava na recepção, ou até mesmo teve um acidente do animal, ferir alguém. Ou se não fosse a situação que esse no seu caso pagou até à vista, né? Mas imagina se você fizesse todo o procedimento e aí ele abandonou o animal na sua clínica. Vocês já passaram por isso? Abandonar animal na clínica. Hoje a gente vê que, de acordo com o nosso código de ética, a gente não pode reter o animal como garantia de pagamento. E ter um cadastro, você vai ter a informação do cliente, do tutor, vai te garantir outras formas de cobrança que não seja segurar o animal. Então, né, tem meios viáveis para garantir ali um pagamento e não segurar o animal. Então, você já teve essa experiência? Já. Muito comum ou não é comum hoje? Não é tão comum, não. Assim, eu acho que antigamente era anos atrás, um paciente que ele precisou ser amputado, né? E quando o tutor chegou e viu o que era a amputação, né? Que a imagem da amputação, que isso há anos atrás a gente não tinha essa questão não se trabalhava tanto essa questão humanística, né? Então, na hora que ele chegou e viu aquele paciente sem a perna, ele assustou e falou que era um absurdo, que o cachorro dele não podia viver com 3 pernas. E ele foi embora depois dessa visita e... Abandonou o animal. Nunca mais voltou, não atendia telefone. É que, na verdade, eu acredito que a gente tem essa inexperiência
de entender o que pode e o que não pode ser feito, né? Até porque, por exemplo, a pessoa abandonou o animal. Nós, como médicos veterinários, nós vamos buscar o nosso jeito de resolver aquela situação pelo animal, certo? Nós vamos doar, vamos, enfim. Só que a gente não pode fazer isso, porque o cara ele pode aparecer lá na frente e alegar que, sei lá, teve um problema de saúde, que ele teve que viajar, teve um problema de família, sei lá, N coisas. E que de repente aparece. E de repente. Então, assim, se você não tem os dados para comunicar de forma efetiva, mandar um e-mail, um ofício, uma carta, o que for, para você registrar que, olha, o seu animal está e será considerado abandono, você pode virar refém dessa pessoa, né? Exato. Ou até imagina se nessa situação você já tivesse definido uma regra clara. Naquele primeiro documento que ele assina, fez o cadastramento, escreveu ali um documento na qual continha a seguinte informação. No caso de deixar o animal ou não responder às comunicações do estabelecimento veterinário, ou manter o animal aqui sem comunicação, enfim, por tantos dias será considerado abandono de animais, podendo essa clínica, ou está autorizada essa clínica a realizar os procedimentos necessários. Já muda, porque ele assinou, ele teve ciência daquilo, né? Assinar aquele contrato. Então muda a figura, né? Exato. E o que eu percebo daí é que, por exemplo, as clínicas, a gente tem clínicas que tem 40 funcionários, e nós temos clínicas em Campo Grande que é o dono que leva. Né? Então, assim, muitas vezes ele leva com essa falta de compromisso, dessa responsabilidade, por simplesmente confiar, né? Tipo, eu confio, sou eu que lido aqui diariamente e tudo mais. E quando gera um problema, aí ele não tem o que fazer. Né? Porque ele não coletou os dados corretos, às vezes é um cadastro muito antigo. Fica sem um respaldo, ele fica sem um respaldo, né? E às vezes isso acontece, por exemplo, num funcionário que ainda não entende essa responsabilidade, às vezes que está ali na frente. Você pegar mais de um telefone, você pegar o endereço. Atualizar esses dados. Atualizar, porque de repente esse cliente veio há um tempão atrás, ele já mudou, né? Exato. Então, assim, isso é importante. E muitas vezes quem está num plantão, o médico veterinário que está aí trabalhando num plantão que às vezes o fluxo é baixo, mas ele acaba sendo responsável por emitir esses termos e fazer os cadastros, ele não se atenta a isso. Exato. E depois sobra para quem? Sobra para ele, né? Então, e pro próprio RT, né? Para os dois juntos. Então, assim, tem que ter esse entendimento dessas responsabilidades, né? Dessas questões burocráticas que a gente precisa seguir, infelizmente. Evita situações, ajuda. A gente recebe muito questionamento de como o médico veterinário tem que agir no caso de abandono de animais. A gente falou de não ter pagamento. E no caso de abandono de animais, e também até no caso de não ter o pagamento e deixou o animal ali. Como é que tem que recorrer? Não tem um cadastro, ou tem um cadastro, ou não conseguiu comunicação de alguma forma, falhou ali na parte cadastral? Faça uma comunicação, tente, formalize. Não conseguiu, esteja registrado essa situação, que não conseguiu contato. Depois busque uma delegacia de polícia mais próxima. Faça um boletim de ocorrência da situação. Aí estipule, mesmo assim, aí passou um tempo que também o estabelecimento tem uma regra bem definida. Passou quanto tempo com o animal aqui que a gente vai considerar abandono? Né? Então, às vezes não tem isso, e aí, como que a gente vai fazer? Para esse animal a gente considera tantos dias, para aquele outros dias. Então, tem essa regra esclarecida, comunique, faz um boletim de ocorrência e depois procure, né, entidades que vai ajudar na doação, enfim. Ou que possam doar, até mesmo os estabelecimentos veterinários fazem campanhas. Sim. Né? Mas esteja seguro e respaldado disso. E uma outra situação que a gente sempre ouve falar, eu queria saber da rotina clínica de vocês, em relação hoje a gente tem bastante atendimentos especializados, essa questão de encaminhamentos entre profissionais, você começou um atendimento, encaminhou para a doutora Cristiane, e não ter de volta esse paciente, ou não ter a comunicação do que aconteceu, do caso, enfim, isso, como é que é? Eu acabo atendendo bastante encaminhamento, né, por conta da questão da especialidade, né, então, normalmente o paciente vem, às vezes, com encaminhamento mesmo escrito do médico veterinário, e esse eu sempre procuro, assim, explicar para o tutor de que o tratamento vai ser conjunto, né? Então, assim, olha, eu vou cuidar da parte oncológica,
dessa parte técnica, só que eu preciso do apoio do seu clínico. Né? Eu preciso do apoio de quem me encaminhou. Então, com relação a exames, com relação ao histórico do paciente, né? Então, eu sempre procuro comunicar ao veterinário, ou sempre procuro orientar o tutor de que ele tem que ter essa questão da reciprocidade entre os veterinários, entendeu? Para que ele não fala, não, agora eu vou ficar só por aqui, que eu costumo ouvir. Ah, não, doutor, agora eu vou deixar que a senhora cuide de tudo. Eu falo, não, eu vou cuidar da parte oncológica. Né? Eu posso te ajudar a orientar em algumas coisas, mas eu preciso que você mantenha com o seu clínico. Mas é aquele negócio, vai muito do tutor também. Sim. Né? E às vezes também tem encaminhamentos que faz o encaminhamento, mas não tem todas as informações do animal, você faz aquela requisição e não é passada. Isso dificulta o tratamento, dificulta até a conduta, né, ser adotada. Mas é importante lembrar para os profissionais que quando faz esse encaminhamento, ter um termo de encaminhamento com ali um geral, né, do animal, do estado do animal, e passar aquelas informações necessárias para aquele outro profissional que vai atender, saber exatamente que situação que o animal está, né, para ajudar ali no tratamento, evitar que situações aconteçam. Sim, um encaminhamento mais completo, vamos dizer assim. Às vezes a gente recebe encaminhamentos mais completos, às vezes a gente recebe encaminhamentos mais simples, mais com aquela gama de exames que às vezes o paciente não, né? O tutor já vem com aqueles com tudo ali, com o histórico resumido, e acaba que, assim, o que é legal hoje é que acaba que a gente tem o contato entre o colega. Ótimo. Né? Então, você acaba entrando em contato, recebi aqui seu paciente, queria tirar uma outra dúvida, vou pedir para ele fazer tal coisa, vou pedir para ele te procurar, gostaria que fizesse assim. Isso hoje eu vejo que é muito legal. Trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto, realmente. Então, assim, não é difícil você se pegar atendendo um paciente, agora, com 3, 4 veterinários juntos, atendendo aquele mesmo paciente, assim. E aí, na questão, na sua área, o que a gente poderia fazer para melhorar? Tem alguma coisa que, sabe? Assim, olha que evolução, né? Sim, aquilo direcionado ao bem do paciente, assim. Então, hoje, com a questão do WhatsApp, a gente tem, eu estou em, grupo de vários pacientes, que são atendidos por diversas especialidades. Então, isso hoje é muito legal. Isso é muito legal para quê? Para o paciente. E para o tutor, claro. Eu vejo dois lados nessa situação. Uma é que a gente tem colegas que encaminham de forma clara, com clareza isso, tipo, olha, eu quero que encaminhe, a minha sugestão, a minha recomendação é que faça isso, e eu quero que você pode dar continuidade para ele, ou então que retorne depois. Tem uns que já deixam claro isso no encaminhamento. Legal. Tem uns que não. Infelizmente, encaminho para a internação. E aí você não sabe se é para retornar para ele ou não. Então, o que a gente tem feito? A gente entra em contato com esse colega. Comunicação. Esse é o primeiro passo, né? Eu acho que, primeiro você conversa com o cliente, olha, por que a senhora veio aqui? O que a doutora falou para você, né? E aí você vai voltar para lá depois? Não, ela falou, não, falou que é para continuar aqui. Aí a gente confirma com o colega, né? Olha, tá aqui, é para dar continuidade aqui, vai fazer a cirurgia aqui, tal. Beleza. Se é para retornar, então a gente faz aquilo que tem que ser feito, né, o seu trabalho, e devolve para o colega. Agora você precisa passar por uma reavaliação com a doutora Ana. Entendeu? Então, essa é uma situação. A outra é quando a gente atende uma situação e pode ser necessário encaminhar. Em que sentido? Então, como você falou das as especialidades que estão surgindo, a gente não pode esquecer que a gente não pode privar o tutor de certas informações, né? Então, só que tem tutores que às vezes não têm condições de pagar alguém especializado, ou também não querem, porque eu confio na doutora Cristiane, eu quero que você trate pra mim. E tem aquela visão antiga. Isso, você já trata dele, eu quero tratar com você. Não, ela faz tudo, né? Ela faz tudo. Eu vejo isso até no meu pai. Não, eu vou no clínico geral. Pai, tem cada... Não, e tudo bem, né? A nossa legislação permite que, a partir do momento que você é médico veterinário, você pode atuar em qualquer área. Exato. Né? Você não tem uma proibição para isso. Mas você não pode deixar de falar para aquele tutor que existem essas pessoas que trabalham com isso ou com aquilo. Para que ele não se sinta privado daquela informação. Né? Eu fui privado dessa informação e eu perdi tempo, não tive oportunidade, né? Então você fala, olha, eu tenho fulano, tem ciclano, ou se você não quiser citar nome, se você não conhece, você pode falar, olha, tem algumas pessoas que trabalham com essas áreas na cidade
Você pode falar, não, quero tratar com você. Ficou claro, registra isso, né? Pra depois não falar, mas ninguém me falou, eu não sabia. Né? Por exemplo, a gente tem situações de animais, a Cris deve viver bastante isso também, que precisam ir pra UTI, mas às vezes o tutor não tem condições de ir pra UTI. Ele precisa entender que o seu trabalho não é de UTI e que o animal dele precisa de uma UTI. Sim. Agora, a opção de levar ou não, com certeza é dele. Você não tem como falar, não, Você vai ter que informou levar. a sua limitação. Isso, olha, então o senhor está entendendo que nós vamos trabalhar dessa maneira e que o seu animal corre risco, Uhum. né? Então, Que o nosso pronto. trabalho vai até certo ponto. Depois Exatamente, disso, a né? gente não tem mais como te oferecer esse serviço, porque hoje o seu animal necessita de mais coisas, assim como no ser humano. Sim. Então, assim, a gente relaciona muitas vezes para explicar com a questão humana, né? Porque acaba que, para o leigo, eles acabam linkando isso. Sim. Né? E quando a gente estava falando de comunicação, é justamente isso. Então, quer dizer, você comunicou para ele e aí ele toma a decisão dele. Porque o duro é você não comunicar e ele falar assim, mas por que você não encaminhou para UTI? E aí geram os problemas lá na frente, né? Ah, mas você não me falou que eu precisava, porque se você tivesse falado, eu teria levado. E assim por diante, né? Exato. Então, assim, olha, precisa, a situação do seu animal é Deixou essa. bem Nós temos que ser esclarecido. profissionais do que as nossas limitações, né? Na sua empresa, na empresa que você trabalha, existem limitações e até ali eu posso ir. Então, dali pra frente, eu não posso privar esse animal de, não, é porque eu não faço, também não vou encaminhar. Não, então você deixa claro pra ele. Exatamente. E trazendo todas essas informações que vocês levantaram, um documento muito importante para o médico veterinário, para todo médico veterinário, principalmente o médico veterinário da clínica, de pequenos animais, é o prontuário veterinário. E hoje a gente recebe alguns questionamentos. Eu sou obrigado a fornecer o prontuário para o cliente? Porque às vezes ele vai ser encaminhado, às vezes é de outra cidade. Faz o termo de encaminhamento, mas o veterinário da outra cidade precisa ter um histórico daquele animal. E ele solicita o prontuário. Ou, por outro motivo, ele gostaria do prontuário do animal para fazer alguma coisa. E o que é importante a gente deixar claro? Além do ser o documento mais importante, o principal documento do médico veterinário, o médico veterinário, ele tem apenas a guarda desse documento. A posse de quem é esse documento É dele. é do tutor, É dele. né? É do cliente. E a gente simplesmente guarda. Alguns não sabem disso. Alguns médicos veterinários não sabem. Né? Ou faz o prontuário de qualquer jeito. Preenche ali na hora. E é um documento que te ajuda tanto a mostrar o histórico do animal, os atendimentos, os resultados obtidos, enfim, tudo aquilo que aconteceu no estabelecimento, gera um histórico. E, ao mesmo tempo, resguarda o profissional de alguma situação. Aconteceu um processo ético. Com certeza. Ele vai lá. Hoje a gente recebe denúncias que o profissional, no dia seguinte, está denunciando no conselho, no Ministério Público, no PROCON, e quer achar um culpado, porque ele não aceita a morte do animal. Então, ele quer achar um culpado, é o médico veterinário. E ele vai prestar ali denúncias ou prestar informações que ele não tem conhecimento. Ele é leigo, mas tá falando, ele deveria ter feito assim, mas foi feito assado. Ele é leigo. E o médico veterinário pode se resguardar com o seu prontuário, mostrando o que ele fez ou deixou de fazer. Eu falo, um prontuário bem alimentado, isso é uma coisa que eu trabalho muito com a equipe na clínica. Que um prontuário bem alimentado, ele economiza muita dor de cabeça. Muita. Entendeu? Assim, pro profissional, pra clínica geral e até pro tutor, como você falou, um tutor que vai mudar de cidade. Então, um prontuário bem alimentado para, às vezes, um paciente que é idoso, que tem várias comorbidades, faz vários exames e tudo mais, você tendo um prontuário bem alimentado e o tutor solicitar, aquilo para ele é uma vantagem. E pro profissional também. Né? Até com essa questão realmente de um processo. Então, assim, você tendo todas as informações que necessita, isso diminui muito a dor de cabeça. E o prontuário, a gente vê prontuários que são feitos, parece que preguiça, né? Não quer escrever. Tipo, 3 linhas. 3 linhas, resume, não tem tudo completo. E ele não vai lembrar do que aconteceu naquele atendimento com aquele animal. Ele atende, como o Dr. Diogo disse, 6 pacientes no dia. Né? Um exemplo de um profissional, 8, não sabe, é correria. Então, tem que alimentar ali no próprio atendimento ou ter a ajuda de um auxiliar para alimentar, deixar... Para estar ali digitando, contendo as informações importantes, né? Eu não consigo entender como que uma pessoa guarda uma informação
sem registro, né? É. Porque é muito animal que a gente atende. É. Então, assim, aquilo é uma informação para a equipe, né? E a gente sempre bate no pé em relação a isso também. A gente vê essa deficiência dos profissionais que vêm, principalmente os Os recém-formados, mais novos. ou os muito antigos que Sim. têm uma dificuldade em lidar com a Tecnologia. tecnologia, né? Acho que isso não é necessário, que isso é desnecessário, mas a gente vê lá de Mamanda caducando no conselho e Sim, sofrendo processo, processo. né? Então, assim, é importante esse entendimento que, bem alimentado, às vezes esclarece muita coisa que não vai pra frente, porque a pessoa entendeu. Você Uhum. mostrou pra ela cronologicamente que como foi a história daquele paciente, né? Isso Como foi a evolução daquele, por que que culminou no óbito, ou por que que culminou na doença, ou Isso. porque ele estava assim, foi acontecendo isso. Então esclarece para todo mundo. E aí evita o problema lá na frente. Agora, quando você não tem essas informações, como você é capaz de mostrar cronologicamente para ele o que aconteceu? Você fica de mãos atadas. Eu né? vejo o prontuário como uma proteção do veterinário. É, um resguardo, com certeza. Eu vejo assim, para mim, um prontuário, para mim, é minha segurança. Uhum. De que toda a informação está contida ali dentro, inclusive as observações. As orientações, né? Tudo foi exatamente. orientado assim. Quem estava presente, né? De repente, Uhum. registra, tava o fulano com sua esposa, o fulano com sua filha, Exato. foi conversado com a filha e com a esposa. Foi explicado essa situação, Isso, foram né? dadas essas as Porque daí quando você opções, fala, mas foi lembra, optado por isso. Tava o seu esposo Porque a gente não- junto, não né? lembra. Exato. Tem aqueles documentos assinados, manter tudo no mesmo arquivo, né? Exatamente. É muito importante. O prontuário é um documento muito importante. A gente vê. Hoje, com a humanização, né? O animal é um membro da família, é um filho. Tem gente que opta por não ter filho e já Isso. tem animais. Então, assim, acontece alguma coisa, é aquele paciente, né? Acontece alguma coisa, é o filho dele que veio a óbito. Então, ele quer achar um culpado. Ele quer achar ali uma resposta para sua dor, né? Quer justificar. E aí ele vai atrás do médico veterinário, muitas vezes. Sim. Foi ele que deixou de fazer isso. E é engraçado quando a gente recebe esses clientes, esses tutores no conselho, e eles estão ali jogando muitas pedras no médico veterinário, falando assim, ó, foi ele, porque ele deveria ter feito assim, assim, assado. Enfim, ele não sabe o procedimento, não sabe como é que se Sabe E a gente parte sabe. técnica. E o problema é que o veterinário tem dificuldade de entender que isso faz parte do faz luto. parte, isso. Então, isso vai acontecer. Não é uma coisa assim que a gente tem que achar um absurdo. Nossa, mas por que o cara tá fazendo isso? Exato. Isso vai acontecer. Vai acontecer. A negação, né? Essa fase de querer entender o que aconteceu, de se sentir culpado, que dizer por que eu fiz, por que eu não deveria ter feito. Então, cabe a nós tranquilizar esse tutor, explicar para ele o porquê que aquilo culminou, né? Então, isso é importante. E é bom falar também que, ao mesmo tempo que a gente tem que entender que isso pode acontecer, abrir um processo ético no conselho também pode acontecer. Se chegou uma denúncia, cumpriu todos os requisitos, está formalizada, é obrigação do conselho abrir o processo ético. Só que o processo ético não é um processo que vai penalizar obrigatoriamente. É um processo investigativo, que vai ser... a situação vai ser esclarecida, as partes vão ser chamadas, e nessa hora o médico veterinário traz ali os documentos que vão comprovar a sua atuação ética e responsável. O prontuário é um deles. Exatamente. E nesse desfecho, se realmente o médico veterinário, se ele agiu com imperícia, imprudência, negligência, enfim, na sua atuação, aí vai vir a penalidade. Se não, vai ser resolvido ali a situação. Vai ser comprovado que não. Vai ser comprovado. Então tem que entender isso também, né? Com certeza. E o Dr. Diogo participa de processos éticos e vê essa situação acontecendo com os profissionais. E que às vezes muitos ficam aflitos, mas ficam aflitos por quê? Às vezes até ele não deixou de fazer a situação, mas ele não tem como comprovar. Exatamente. Então ele fica de mãos atadas. Eles não alimentam, né, a defesa. Então, Uhum. essas documentações que são tão burocráticas para nós, e não deveria ser essa burocracia toda, a gente deveria entender que isso deveria fazer parte da nossa rotina, né? Exato. E não a gente entender como Não achar um saco, né? eu tenho que peso, fazer um isso. fardo. Não, Não. isso faz parte do seu atendimento. Eu sempre falo, eu falo pra minha equipe, falo assim, se você não terminou de preencher o prontuário, você ainda não terminou o seu atendimento. Uhum.
Né? O seu atendimento ele só vai finalizar, não é a hora que o tutor sai da sala, é no momento que você está com toda a documentação preenchida do que você fez, registrou, aí sim terminou, e você vai pro próximo. Não é aquela coisa de você vai atendendo e depois você senta e registra. Não lembra, né? Não lembra. Não vai enriquecer, né? não vai ter os detalhes. Exatamente. Isso Salvo mesmo. no caso de emergência, né? Sim, Isso, uma situação... Mas aí ele estabilizou e ele Aí vai você sentar vai e vai alimentar. alimentar. Exatamente. É importante falar também que hoje o prontuário com as novas tecnologias pode ser de forma digital, né? Ou pode ser físico. E lembrando da guarda que tem que ser de 5 anos, né? Contados, por exemplo, da data do óbito do animal ou do último atendimento, né? Então, ter ali esse arquivo, também saber organizar os documentos vai te ajudar, porque durante os 5 anos você pode precisar daquele documento ali e utilizar, né? E mais um assunto bem polêmico, a gente gosta de polêmica, né? Falar dos honorários, como é que, o que a gente encontra, né? A gente vê muita publicidade, honorários linkados à publicidade, divulgação de preços, né? Então a gente vê às vezes profissionais se utilizando dessas técnicas de propaganda, de marketing, para atrair clientes. Então, consulta R$50. Ou fazer um pacote, né? Faça isso, aquilo e ganhe uma consulta, né? Isso a gente vê bastante. Nosso primeiro foco, né? Nossa primeira atuação é orientar o profissional, que muitos desconhecem, mas está explícito no nosso código de ética. E, posteriormente, é passível de um processo ético. Só que isso tem que estar muito claro, até das consequências que isso traz para a classe, né, médica veterinária, como a sociedade vê a gente, né, com esse tipo de divulgação, e além de ser uma proibição legal. Né? Vocês têm visto isso? Como é que vocês lidam com essa questão de divulgação de valores? Como é que vocês pensam até em como cobrar pelos serviços? O que vocês levam em consideração? Eu vejo que existe um problema, porque isso é bem característico do marketing, né? O marketing, ele gosta disso porque isso atrai. Chama, né? Isso chama, atrai olhares, né? Então, eu acho que às vezes, é claro que a gente tem profissionais que fazem isso, mas muitas vezes falta um alinhamento também da própria empresa com a questão da sua empresa de marketing. Perfeito. Né? Às vezes o veterinário porque, às não vezes sabe isso, disso. às vezes é feito. Não Eu já tive esse problema, Sim. né? Porque às vezes você esquece de dar alguns detalhes para essa empresa e ela publica lá. E depois, Sim. quando você vai ver, já publicou. Já publicou, né? já teve print, já tem denúncia. Isso, então assim, exato. Exatamente, o print já tá rodando. Exato, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e alinhar com a sua equipe de marketing, com um profissional que faz isso pra você. Às vezes pode ser até o estagiário lá que faz, né? Depende de cada empresa. Porque ele, o estagiário é demitido, né? Mas ele tem estagiário que... perdeu o emprego. Ele tem que entender isso também, Sim. né? Que ele não pode usar desses artifícios. Então... Eu já tive colegas que, assim, eu vi a propaganda e aí eu mandei mensagem. Printei, mandei e falei, ó... Isso aqui... O print é rápido, né? Acontece muito. Isso, eu falei, ó, isso aqui não pode. Tira. Meu Deus! Aí aquela situação, meu Deus, foi a empresa de marketing, eu nem tinha visto, eu não vi essa autorização, nossa, vou tirar. E até da questão que a gente estava falando do especialista. Né? Então, a empresa de marketing foi lá... ele é especialista, Ele é né? especialista verdade, em tal sim, coisa. E sim. foi lá e colocou. E aí, eu, aleatoriamente, estou lá vendo, eu falo... Sim. Mesma coisa. Eu falei, cara, você não é especialista. Você é Exato. especializado. Isso. Nossa, empresa de marketing. Isso também acontece. Ou aquele colega que realmente não sabe. Não pode? Eu falei, não, você tem que prestar o grande uma problema é que prova. quando a gente tem intimidade com alguns colegas, é tranquilo. Dura é quando você não Quando tem. você não tem. Né? A pessoa acha que é você Isso. que tá, né? O cara quer, né? E realmente isso acontece muito. Então, por isso que hoje o foco da fiscalização nesses quesitos é fazer primeiramente a orientação. Porque às vezes não sabe e fala assim, a gente tem uma empresa de marketing que divulgou isso, não acredito que saiu isso. E naquela correria faz um monte de atendimento, não olha a rede social. A gente sabe que o médico veterinário é responsável pela sua propaganda, sua publicidade. A gente sabe tudo isso, ele é responsável por isso. Só que a gente também tem que saber que na correria nós somos todos, né? Médico veterinário, empresários, faz a publicidade, tudo. Então tem que ponderar. E aí a orientação é basicamente, não pode divulgar preço dos serviços,
Também o serviço veterinário não pode ser de forma gratuita, ser divulgado de forma gratuita ou com valores promocionais, divulgar as formas de pagamento, isso não pode. Só que uma coisa que muitos perguntam, mas eu posso atender gratuitamente? Pode. Pode. Hoje, É você, né? é você, né? Hoje, no nosso código de ética, tem essa permissão. O médico veterinário pode atender de forma gratuita. Ele só não pode divulgar. Antigamente, eu acho que essa confusão tem. Porque antigamente, no código de ética, trazia que não é permitido, o médico veterinário não pode atender gratuitamente, exceto em algumas situações. Eu acho que eu me lembro é ensino, pesquisa e utilidade pública. Hoje, no código de ética, desde 2016... já não tem mais essa vedação. Então, ele pode, fica a critério do profissional. Né? E aí vai dele. Né? Se ele pode vive usar disso isso ou não. em favor publicitário, né? Isso. Exatamente. E o que eu vejo também muita confusão é que às vezes a empresa tem clínica e banho e tosa. E aí ela confunde a parte de pet com clínica, mistura tudo, faz Isso. pacotão, faz um monte de coisa. Isso. E aí acaba gerando problema. Isso. Né? É uma coisa, é muito comum. Então, um pacote de banho, 3 banhos, a cada 10 banhos ganhe uma consulta. Ou venha para a inauguração da nossa loja, vai ter brindes e vai ter uma consulta veterinária de graça. Tem que entender que o produto ele pode fazer propaganda, Pode, né? exatamente. Mas os serviços É isso. médicos veterinários não. Então É. a vacina ela é um serviço médico veterinário, né? Aí você então, tá sendo polêmico falar da vacina. Então... já que é pra falar Já de pra polêmica, vamos falar. A vacina cutuca. Exato. E esse é um exemplo muito polêmico da vacina. Muito bom você tocar, porque ali é tênue aquele limite, né? Porque hoje a gente tem a permissão de vender vacinas em estabelecimentos comerciais. Ok. Podemos divulgar valores para produtos veterinários? Pode, não é serviço veterinário. Só que quando você envolve a vacina, é um assunto mais delicado. E eu falo que tem um limiar ali, bem tênue, né? Que a gente tem que ponderar. Então, o médico veterinário que vai fazer essa publicidade tem que tomar cuidado. Porque você não vai estar vendendo a vacina e quem vai prestar esse serviço? Às vezes tem aquelas publicidades que tem um animal, uma seringa e a promoção da vacina. Tá fazendo uma ilusão de que eu tô oferecendo o serviço também. Então, assim, tudo isso cria e pode prejudicar o profissional. Então, tem que tomar cuidado. Mas produto, realmente, qualquer tipo de produto pode ser divulgado valor, pode fazer promoção. Agora, os serviços veterinários já não. Evitar ali a autopromoção, né? Lembrando sempre, da publicidade veterinária tem que ser em tons elevados e discretos, não podendo nada se autopromover. E nem fazer ali o mercantilismo da profissão. Quando a gente vincula ali, compre tal coisa e ganhe um atendimento veterinário. Ou, né, qualquer outro tipo de exemplo que traga ali a nossa... É que assim, eu vejo que tem colegas que não entendem, colegas assim, e às vezes até veterinários que trabalham em estabelecimentos, né, prestam serviço a um estabelecimento e não conseguem, eles não entendem que a vacina é vinculada ao veterinário, que é um serviço. É uma confusão muito grande, né? Isso é muito confuso. Isso mesmo. E isso não é confuso agora, isso é confuso há 20 anos de formação. Mas eu acho que vem de Sempre uma foi cultura confuso antiga também, que isso o aí. próprio proprietário antigamente comprava vacina, ele Aplicava aplicava. em casa, É. ou até mesmo o atendente no balcão aplicava. Isso, exatamente. Então é uma cultura muito antiga, né? Hoje, os processos judiciais, a gente recebe muitos, e as decisões estão sendo favoráveis para o conselho, e quando a questão relacionada à vacina, à vacinação, há a exigência de ter um médico veterinário trabalhando. Então, assim, já, pra gente é muito claro isso, mas pra sociedade, às vezes, ainda não. Né? Então, isso já tá um pouco... Então, tem que tomar cuidado em relação à vacina. É que os tutores, na verdade, entendem culturalmente que é só uma aplicação, mas, na verdade, a aplicação é o de menos, né? É o de menos. O importante é a avaliação do médico veterinário para que aquele animal possa receber. Se ele está apto a receber. Senão vai ser um dinheiro jogado fora e ainda pode oferecer risco, dependendo da situação. Até mesmo a conservação, exatamente. Né, daquela vacina. Aplicar é simples, né? A questão é se ela é bem conservada, se é monitorada, né? Você imagina uma vacina que esteja num lugar que
que não há monitoração, a temperatura cai, desliga a temperatura Exato. do refrigerador e ela fica lá 8 horas sem refrigeração. Um termolábio, né, que fala? Exatamente. Então, mas não tem essa ciência. Então as Exato. pessoas acham que é simplesmente pegar e aplicar, Sim, né? sim. Vem como produto a vacina. Vende como produto, exatamente. isso mesmo. E lembrar também que o atestado da vacinação, quem atesta a vacinação é apenas o médico veterinário, né? Ali pode ter um auxiliar auxiliando o profissional. Ah, teve uma avaliação, ele foi lá, auxiliou o profissional, o médico veterinário, na segurar o animal, na aplicação. Só que o atestado da vacinação, quem atesta, quem faz aquele atestado é o médico veterinário. Tanto que a gente faz muito, prepara animais para viagem internacional. Tem uma burocracia tremenda, Isso. né? Para você comprovar que aquela vacina foi feita nas datas corretas, no tempo correto. Enfim, tem vários processos que só o médico veterinário pode fazer. Se fosse uma coisa Exato. tão simples, não haveria essa exigência tão grande de outros países, né? Para essas viagens Não internacionais, só no por exemplo. país, como dentro do próprio Brasil. Dentro, É. exatamente. Porque para você conseguir embarcar com um animal numa viagem dentro do Brasil, você tem que ter uma carteira vacinada, Exatamente. assinada por um médico veterinário. Não adianta você ir numa loja veterinária e um atendente aplicar de forma aleatória e você receber, o tutor receber aquele cartão só com o selo da vacina. É. Exatamente. Bom, muitos assuntos. Acho que a gente contemplou a maioria dos polêmicos e com campeões de questionamentos. Eu queria agradecer a disponibilidade, a participação de vocês aqui no nosso podcast. Foi de grande valia. Vocês foram excelentes. Muito obrigada pela participação. E vocês que ainda têm dúvidas, pode escrever aqui pra gente, que a gente responde para vocês no nosso podcast. E muito obrigada pela audiência e pela participação de todos.